Fala galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre tipos de sujeito, tá ok? Então a gente vai estar aprendendo como se dá, né? Como é classificado o tipo de sujeito. Eu retirei a minha imagem aí do lado para não atrapalhar a apresentação do slide. Então, gente, nós temos, como a gente já estudou em aulas anteriores, nós temos algumas classificações do sujeito. Olha só, o primeiro é o sujeito simples. O sujeito simples, como aqui está, possui apenas um núcleo e este vem exposto, né? Ele aparece na oração. Olha só, os homens destroem a natureza. Se a gente fizer a pergunta ao verbo, quem destrói? Os homens. Então, neste caso aqui, os homens é o sujeito da oração. Olha aqui a pergunta. Quem destrói a natureza? O sujeito é os homens. Deus é perfeito. A pergunta: quem é perfeito? Quem é Deus? Sujeito Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Então, neste caso aqui, nós temos o sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque é composto apenas de um núcleo. Nesse primeiro exemplo, só tem um núcleo, homens, por mais que esteja no plural, mas é apenas um núcleo. No segundo exemplo, Deus. No terceiro, os alunos. Então, Deus é alunos e homens. Então, neste caso aqui, nós temos o que? Sujeito simples. Sujeito composto possui dois ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração. Olha só para vocês verem. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Então, neste caso aqui, nós temos dois núcleos, vacas e touros, certo? Por isso que é chamado de sujeito composto. Aqui, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, quem lhe torturavam? A cegueira e a pobreza. Então, nós temos cegueira, um núcleo, pobreza, outro núcleo. Por isso que se chama sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Então, quem são agravantes? Neste caso aqui nós temos fome e desidratação. Então, neste caso aqui nós temos dois núcleos, por isso, sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem fomos? Eu e a turma, ou a turma e eu, tanto faz, né? Então, neste caso, nós temos um núcleo eu e um núcleo turma. Então, nós temos dois núcleos, sujeito composto. O sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Ele não aparece de forma clara lá na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito. Olha só. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Então, neste caso aqui, quem estamos? Obviamente, nós. Não precisa colocar o nós aqui, quando nós falamos assim. Estamos sempre alertas. Quem estamos? Nós. Então, esse nós aí está oculto, né? Está implícito. Então, acontece aqui na primeira pessoa do plural. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é que quero? Eu. Então, o sujeito oculto, eu. Né? Quero que meus pais cheguem. Então, eu quero. Neste caso, sujeito oculto. Primeira pessoa do singular, eu. Estudaremos toda a matéria. Então, quem estudaremos? Nós. Então, não precisa colocar aqui para a gente saber que estamos falando de nós mesmos. Então, o sujeito oculto ele aparece na primeira pessoa do singular, eu, ou na primeira pessoa do plural, nós. Certinho, meu povo? A gente vai dar continuidade. Então, qual é o próximo? Sujeito indeterminado. Então, pessoal, o sujeito indeterminado, né? Vamos ver? Este tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Então, pessoal, o sujeito indeterminado, ele existe, porém, quando alguém utiliza a frase nesse sentido,
Não se sabe quem praticou a ação. Ele acontece na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular junto com a partícula se, se. Então vamos ver. Primeiro aí, né? Verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Olha só, alguém diz, mas não se sabe quem. Então, dizem que a família está falindo. Quem disse, né? Quem foi que disse isso nessa frase? Não dá para saber quem foi que disse. Quando a gente fala assim, na sala de aula vocês falam assim para mim, professor, pegaram meu lápis aqui. Quando você disse isso, você não sabe quem foi que pegou e muito menos o professor. Então, neste caso, é mais um caso de sujeito indeterminado. Olha só, disseram que morreu do coração. Quem disseram? A gente sabe que alguém executou essa ação, mas ninguém sabe quem foi. Fizeram o trabalho. Quem foi que fizeram? Alguém fez, mas nós não sabemos quem foi, de quem se trata. Então, o sujeito indeterminado ele é utilizado também para não denunciar, né, quem realizou a ação. Esse tipo de sujeito é utilizado muito nas notícias e nas reportagens. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, né? É um índice de indeterminação do sujeito. Olha só, precisa-se de mão de obra especializada. Quem é que está precisando? Não se sabe. Vende-se, por exemplo, vende-se um carro ou vende-se este carro. Quem é que está vendendo esse carro? Ninguém sabe, tem que procurar quem é, né? Então, aparece de forma indeterminada na oração. E vai ter casos também que o sujeito não existe, chamado de sujeito inexistente, né? Ou oração sem sujeito. É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Então, gente, o sujeito inexistente ele acontece com verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É um verbo que você não consegue flexionar com as pessoas verbais. Então, você observa o verbo dessa forma. Então, olha só, os verbos que expressam fenômenos da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, quem choveu é um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Chover já é uma ação realizada, né? Então, não pode ter sujeito, não pode existir aí alguém que fez essa ação. Aí vocês falam assim, foi Deus, mas a oração não tem lá, Deus choveu, né? Nem assim estaria correta a construção. Então, você não pode colocar eu chovo, tu chove, ele chove, nós chovemos. É um verbo impessoal. Acontece também com verbos no sentido, o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Olha só, houve um grave acidente na avenida principal. Quem houve? Não existe alguém que praticou essa ação, né? Há pessoas que não valorizam a vida. Quem é que há? Ou existe pessoas, quem é que existe? Não tem sentido, né? Então não há sujeito. Mais um exemplo de verbos impessoais. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Ó, faz meses que não a vejo. Quem é que faz? Não tem sujeito. Faz sempre frio nessa região do estado. Quem é que faz? Não tem sujeito. Então, gente, nós temos aí, né, esse sujeito inexistente também na constituição de algumas frases, com verbos impessoais, verbos que não podem ser, né, flexionados, utilizando as pessoas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá bom? Então, gente, a aula sobre sujeito é essa daí. No mais, vocês vão ficar com algumas pesquisas.